Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Dalmaso, responsável pela parte de telefonia fixa. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada serviço que a Luxus presta para os clientes, tudo que a gente faz e o que é cada um dos serviços que a gente hoje faz o trabalho de redução de custos, certo? Então, pessoal, sempre a maioria das perguntas é o que a gente faz e qual serviço que a gente atende, tá? Então, hoje a gente subdividiu eles em fixo analógico mais ADSL, fixo digital, que é o E1, o DDR e a tecnologia VoIP, link de dados e rede MPLS, e números especiais, que é o 0800, 4004, 3003, que são serviços utilizados por grandes empresas, bancos. Então vamos falar um pouquinho agora da parte de telefonia analógica, tá? Que telefonia analógica hoje nada mais é que aquele par metálico que é entregue na residência ou em estabelecimentos comerciais, que é sempre ligado diretamente ao telefone fixo, aquele convencional, aquele fixo antigo. E também, em alguns casos, ele é entregue na PABX do cliente, que é a central telefônica, tá? Mas isso é pouco utilizado, devido ao volume de ligações. Aí o cliente tem que ter mais de uma linha. Por exemplo, se o cliente lá tem 20 e 30 funcionários para fazer e receber ligações, ele teria que ter um grande número de linhas, e isso se torna um pouco caro, né, para o cliente manter essas linhas analógicas. Então, basicamente, vai ter duas, três linhas, e em alguns casos vai ter central VBX, em outros casos não vai ter, vai ser tudo dividido já direto nos telefones analógicos mesmos, tá? Então esse é aquele telefone que a gente tem em casa. Então esse telefone ele é mais fácil, todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo já operou um telefone desse. Então a gente sabe que ele é bem engessado, que ele não tem nenhuma vantagem hoje para a empresa, a não ser receber e fazer a ligação, né? Então ele não tem a vantagem, por exemplo, dos serviços digitais. Ele não vai conseguir receber duas chamadas no mesmo número, ele vai ter que ter mais números, e em contrapartida isso já, além de causar transtornos quando o cliente liga para essa empresa dando ocupado, tá? Ou quando está ocupado, o outro funcionário não consegue utilizar, tá? Então, hoje a tecnologia analógica ela já está bem escassa, é difícil a gente pegar no perfil de empresa que a gente atende. Então a gente não acaba, a gente não vai também tomar muito tempo sobre a telefonia analógica, que muitos já conhecem, e acredito ser meio fácil de entendimento, tá, pessoal? Então vamos falar um pouquinho da DSL, pessoal, que é aquela internet que a gente costuma ter em casa, né? Aquela internet que tem nas pequenas e médias empresas, e nas grandes empresas às vezes tem para um modo de backup. Então, o que é uma DSL? O que seria o conceito de ADSL? É um acesso de internet compartilhado, sem garantia de banda contratada, e também uma conexão estável. O porquê dessa conexão estável? Tá, pessoal, hoje quando tu contrata uma DSL com qualquer operadora, eles não garantem 100% da entrega daquele serviço que você contratou. Por exemplo, se a gente contratar uma internet de 10 MB, por lei, tá? Pode variar de 1 a 10, tá? Mas sempre varia em torno de 10 a 20% desse percentual contratado. Então, quem contratar 10 mega vai ter 1 ou 2 mega. Isso é muito pouco para uma empresa, além de ser instável. 1, 2 mega ainda ser estável, tá? Vai ter, dependendo da quantidade de usuários que vai estar usando na rede do cliente internamente, e também daqueles usuários que vão estar usando externamente dentro daquele determinado armário. Por se ela ser uma rede de dados compartilhada com todos os usuários, né? Então isso vai interferir bastante, que eu acredito que também a gente vê pouco. Hoje mais o nosso cliente vai ter como um backup, mas mesmo assim ainda tem bastante, então a gente consegue uma redução bacana, tá? Mas a gente tem que informar para o nosso cliente hoje, saber informar para o nosso cliente o porquê que a internet dele é ruim, né? A gente tem que explicar que a internet é compartilhada com outras empresas ou outros usuários residenciais, e também não é entregue toda a banda contratada.
Tá? Então isso é bem importante a gente entender sobre a DSL. Qual que é a vantagem da DSL hoje? É o custo baixo, por isso a gente usa para backup e a rápida ativação. Quando o cliente precisa, fiquei sem internet, deu um problema na parte de equipamentos dele, lá na parte de links, eles vão lá e contratam a internet em 24 horas, 48 horas está sendo instalado. Tá? Então isso também é um ponto positivo. Então agora chegou a vez a gente falar um pouquinho de telefonia digital, tá? Que é o 85% dos casos que a gente atende na Lux hoje na parte de assessoria e redução de custo. Tá? O que, que é uma linha, um tronco digital? Tá? Nada mais é que uma linha com 30 linhas dentro daquele mesmo número. Tá? Então, diferentemente hoje da telefonia analógica, com uma linha eu consigo receber 30 ligações ou fazer 30 ligações simultâneas, ou fazer 15 e receber 15 ao mesmo tempo. Tá? Então essa é a vantagem hoje de tu ter um E1, porque tu vai poder divulgar um único número para os clientes e vai conseguir atender todas as chamadas e fazer chamadas ainda na empresa sem criar nenhum tipo de transtorno. Tá? Além disso, também tem outra vantagem que seria o DDR, tá? Que algumas pessoas ainda falam, mas esse DDR é um serviço é um serviço dentro do serviço de E1, que significa descagem direta ao ramal. O que, que significa isso? Como o E1 hoje fornece 30 linhas, vamos pegar, por exemplo, um número 32124600, né? Esse número, então, ele vai do 3212 até o 4629, certo? Então eu posso dividir um número para cada ramal e passar isso para os clientes. Os clientes vão conseguir falar diretamente com a pessoa da empresa nesse número. Então não passaria pela central lá no para recepcionista para fazer essa transferência, já ia direto, tá, pessoal? E esse serviço também ele é entregue, sempre vai ser entregue dentro de uma PBX, uma central telefônica. Então essa é a diferença então que a gente tem que entender sobre a telefonia analógica e a telefonia digital. A telefonia analógica é um único número, tá? Vamos falar de um número só. É um único número que vai receber ou fazer uma chamada e vai dar ocupado. A telefonia digital não, ela consegue receber 30 chamadas e fazer 30 chamadas, ou receber 15 e fazer 15 chamadas ao mesmo tempo, e além do serviço de DDR, que é a parte de descagem direto ao ramal. Tá? Então, mais ou menos é isso as características do E1, tá? Além também de ter a parte digital, que seria a qualidade da chamada, tá? Sem ruído, ou aquela interferência que fica no telefone fixo, quando fica um chiado no fundo, isso também não tem. E também a questão de reparo. O reparo da telefonia digital hoje ela é em torno de 4 horas, tá? Então bem mais rápido do que um serviço analógico que dura em média de 48 horas para ser reconstituído o número. Tá? Então hoje para os nossos clientes esse serviço representa em torno de 85% do que a gente tem de demanda para assessoria na parte de telefonia fixa. Então, link dedicado e rede MPLS. Pessoal, o que é o link dedicado? Tá? O link dedicado, né, é um serviço de dados oferecido pelas operadoras hoje de telefonia, tanto as operadoras convencionais como Vivo, Algar, Embratel e Oi, e também como provedores de internet. Tá? Todas as empresas que comercializam uma rede de dados, um link de dados, elas conseguem te entregar esse tipo de serviço mais corporativo, tá? Qual que é a diferença de um link dedicado para uma DSL, que é a internet comum que a gente falou anteriormente, tá? É a questão do tráfego e também do contratado ser entregue 100%. Tá? Então eu vou conseguir trafegar numa velocidade de 10 MB, um exemplo, a 100%. Eu vou ter 10 MB de download e 10 MB de upload sem nenhuma intercorrência. Por que, que eu não vou ter nenhuma estabilidade, não vou ter nenhuma intercorrência dentro dessa conexão estável? Porque ela não é compartilhada com demais usuários. Ela é dedicada ao cliente. Então eu saio do armário 10 MB somente para este cliente.
Tá, pessoal? Qual que é a vantagem hoje do nosso cliente ter um link dedicado? Estabilidade de sinal, garantia de velocidade contratada e viabilização de serviços mais baratos de telefonia via VoIP. Então, a maioria dos clientes hoje que tem VoIP, que nem o VoIP hoje precisa ter um, uma estabilidade no sinal, até para não ter aqueles ruídos de chamada, robotizar a chamada. Então, a maioria usa um link dedicado para fazer essa chamada, tá? E qual que é a desvantagem de eu ter um link dedicado na empresa hoje, cara? Alto custo, instalação e manutenção complexa. Porque ele tem que ter roteadores mais potentes, tem que ter parte de firewall, tem que ter parte de servidores. Isso tudo acaba encarecendo. Mas as empresas de médio e grande porte, todas já atendem, já têm essa infraestrutura devido ao consumo de dados está cada vez maior. Então, assim, empresas que não possuíam um link de dado, link de dedicado, desculpa, há 2 anos atrás, hoje todas já possuem, tá? E usam aquela antiga DSL para um backup por ela ser mais barata, tá? Então, a única desvantagem de ter um link dedicado hoje na empresa é o custo, tá? Ele é o custo em torno de, vamos colocar, dos 300, 400% mais caro que uma DSL, é bem cara. E também a questão de instalação e manutenção interna, tá? Porque é que nem o serviço digital. O tempo de reparo do link dedicado ele é bem mais, como a gente vai falar, ele é bem mais ágil, bem mais rápido do que uma banda larga, tá? Porque a banda larga hoje ela é feito para aqueles clientes menores, aqueles clientes residenciais, então não é um serviço corporativo. Já o dedicado não, o dedicado já é dedicado, né? Já fala, é dedicado e também tem um SLA, que o SLA que é o tempo de resposta do chamado, em torno de 4 horas, que nem o serviço digital. Tá, pessoal? Então, em questão de link dedicado, a diferença da DSL para o link dedicado, basicamente é na conexão estável, né? O link dedicado tem uma conexão estável, enquanto a DSL tem uma conexão estável devido a ela ser compartilhada entre outros usuários. E também a questão de entrega 100%. A DSL não entrega 100%, de 10 a 20%. Já o link dedicado entrega 100% de download e upload. Tá? Então a gente vai ter essa garantia, vai conseguir trabalhar tranquilamente para questão de enviar e receber arquivos aí para a empresa não perder nenhum tipo de dados. E vamos falar um pouquinho de rede MPLS. A gente pega pouco isso porque poucas empresas possuem essa parte de rede MPLS. O que seria uma rede MPLS? É uma conexão ponto a ponto que, que é utilizado hoje para ter uma estabilidade de tráfego de dados e segurança. Né? Isso é mais utilizado para empresa de grande porte ou médio e grande porte, para quando eles têm aqueles sistemas integrados com a matriz, que tem a parte, tem o servidor, todas as informações ou as vendas que saem nas filiais vão para a matriz. Então a gente precisa ter uma conexão segura, uma conexão estável para não interromper. Então isso se chama uma rede MPLS, uma rede de dados própria do cliente. Tá? Então essa rede seria somente do cliente, só trafegaria dados do cliente dentro desses ponto a ponto. Tá, pessoal? Então é utilizado o link dedicado para fazer isso. Então o cliente vai lá, contrata 20, tem 20 filiais, contrata 20 pontos de 1 mega para trafegar esses links. Isso é um pouquinho mais complexo, que isso demanda projetos da operadora, viabilidade também nas pontas onde vai ser instalado. Então isso aqui quando aparecer para você, sugiro que a gente pegue essa conta e a gente explique para cada um, como não vai ter uma demanda muito alta, isso aqui eu prefiro explicar pessoalmente sobre um rede MPLS, que realmente ela faz, qual que é as vantagens e desvantagens de ter uma rede MPLS. Desvantagens, na verdade, não existe, mas as vantagens a gente gostaria de explicar pessoalmente quando tivesse a conta em mãos. Para até explicar uma conta de MPLS, como é que é, porque o cliente vai mostrar um monte de endereço, com um monte de códigos. Isso eu gostaria de apresentar para vocês separadamente, tá bom? Pessoal, eu vou falar um pouquinho de números especiais, tá? Então, números especiais seriam 0800, 4004, 3003, 2002, 2001.
Tem vários números, tá? Mas são duas formas de tarifações diferentes somente nesse serviço. Que seriam o 0800, 0800 é o único, e depois o 4004, 2002, 1001, todos os outros são de outra forma, tá? Então a gente vai começar pelo 0800. O que seriam os 0800, tá? O 0800 hoje é um serviço de telefone público. Qualquer pessoa vai poder fazer chamada para esse número 0800. Algumas empresas liberam fixo para o 0800, outras liberam fixo imóvel. Por quê? Porque que eles bloqueiam devido ao custo, porque quem paga, esse custo é a empresa que recebe. Tá? Então a chamada celular sempre é mais cara, então algumas liberam, outras não. É obrigado. Por que algumas empresas recebem? Porque a maioria das vezes são obrigadas a receber. Tá? Então, tipo, empresas de planos de saúde, de energia elétrica, água, Uh, essas utilidades públicas são obrigatórias por lei receber essa chamada. As outras não, as outras só mais é para um serviço de comunidade para o cliente. Então, por isso se torna gratuito, mas de fixo para fixo. Como é que funciona essa chamada, pessoal? Essa pessoa vai poder fazer a chamada de qualquer lugar do Brasil e quem recebe vai pagar uma tarifa de local e de LDN, de fixo e móvel. Então, varia só só varia isso, tá? Então não varia a questão de imposto, já está embutido no valor quando contrata com a operadora. Contratou um minuto local a 10, se tu receber dentro da tua área, tu vai pagar 10, se tu contratou um minuto longa distância 20, se tu receber de longa distância, tu vai pagar 20, tá? Fixo, fixo. E depois tem o 4004, tá? O que seria o 4004? Esse serviço é um pouquinho diferente, porque a tarifação dele vai variar de cada estado. E quem faz a chamada paga uma ligação local. E quem recebe vai pagar a diferença do tributo do estado. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma tributação, o Paraná tem outra, Santa Catarina outra. Então depende de onde o usuário faz a chamada. Quem efetua paga a ligação local, né, do lugar, e quem recebe paga a diferença da tributação. Então vai pagar a diferença por ser um chamado a longa distância e também a tributação daquele estado. Então agora eu vou finalizar aqui, pessoal, com algumas dicas que eu uso para levantar oportunidade de negócio na parte de telefonia fixa. Um checklist mesmo que eu faço quando eu vou no cliente hoje, tá? Então, cara, sempre a gente tem que entender da necessidade real do cliente que ele tem hoje, para a gente entender se a gente consegue ajudar ele a melhorar a performance e também alguma peculiaridade que ele vai ter dentro desses serviços digitais, links, ADSL. Isso é bem importante a gente entender quem recebe para fazer análise, saber como fazer e o que de repente a gente poder melhorar para a gente deixar o cliente mais satisfeito. Então a gente sempre fala, escute mais do que fale. Tá? Então escutar sempre mais do que falar na reunião, né? Pegar todos os detalhes técnicos ou da necessidade que ele vai precisar ter, que ele precisa, que ele pode vir a reclamar, ou também a falar bem da tecnologia que ele tem hoje na empresa. Sempre anotar e passar isso para os auditores de telefonia fixa, para a gente poder fazer um trabalho adequado para esse cliente, tá? Então a gente fala, vamos abordar alguns pontos.
Sempre perguntar sobre problemas em contrato com a telefonia atual de fixo, internet e equipamentos, e frisar que podemos auxiliá-los para a melhoria do mesmo. Tá? Então, o que seria isso? A gente vai reclamar, minha internet é ruim. Daí, se ele tiver uma DSL, a gente já sabe o que falar, que a internet dele é compartilhada, que ele, de repente poderia mudar para uma internet dedicada. A gente vai ter argumentos hoje para deixar o cliente mais seguro em nos receber e nos passar as faturas. A gente vai ter informação para que ele se sinta seguro em trabalhar conosco. Tá? Então, sempre pegar problemas que ele tem no fixo. Meu fixo tem muito chiado, meu número está sempre ocupado, enfim, anotar sempre. Anotar tudo de problema que o cliente falar para vocês, vocês anotem para nos passar, certo? Ponto 2, tá? Perguntar os pontos positivos que ele tem no atual serviço, tá? Para a gente não interferir na performance do cliente. Então, sempre perguntar o que ele tem de bom, o que ele acha de bom na tecnologia dele, o que ele pode exaltar hoje do que ele tem ou do que ele fez para melhorar a telefonia dele nesse tempo. Para a gente não mexer nisso e não tocar nesse ponto para não ter uma como é que eu posso falar? Pra gente não deixar o cliente desconfortável, tá? Porque às vezes a gente fala que quer trocar aquela parte dele que ele se sente satisfeito, e isso a gente vai manter, tá? Ponto 3. Identificar o quanto o cliente está próximo da operadora, quando foi o último contrato de renovação ou visita que ele recebeu. Tá? Isso é muito importante para a gente poder fazer o trabalho, porque a gente precisa de um tempo mínimo. Se o contrato foi feito mês passado, eu preciso no mínimo 40% do contrato pronto para mim poder readequar as tarifas, readequar a assinatura. Então é muito importante a gente saber isso. E também o contato que ele tem com o gerente de negócio dele, se tem um contato bom ou não, tá? Sempre anotar. Isso. Vamos lá, próximo ponto. Sempre solicitar para o cliente faturas de fixo e internet, tá? Porque são dois serviços distintos que às vezes os responsáveis são um e o responsável por voz é um, o responsável por dados é outro. Por quê? Porque geralmente nas empresas que eu visito, a parte de voz fica com a parte de compras ou a parte do financeiro, e a parte de dados fica com o setor de TI, né? Que isso aí já leva para mais a parte de segurança de informação, parte de servidor, então fica com a parte de TI. E se às vezes fica sempre com TI, voz e dados e compra, ou com TI fica voz e dados, beleza, fica com a parte de TI também, tá? Não tem problema nenhum, mas sempre perguntar, que às vezes a gente já recebeu várias contas boas de fixo, mas não recebeu a parte de dados, então acredito que é por esse probleminha que a gente tem aí. Mas então sempre tentar colocar o TI junto na jogada. E informar todos os dados na prospecção. É muito importante que a gente tenha esses dados na prospecção para a gente conseguir fazer um trabalho adequado. Então essas são as dicas que eu dou, do que eu faço, para mim poder fazer um trabalho bacana pro cliente e também passar uma segurança para ele na hora dele fechar o contrato conosco.